E aí, pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje, dessa semana, né? E hoje meu vídeo vai ser um desabafo, ok? Eu venho acompanhando, né, as nossas notícias, tanto das questões de saúde, né, que a gente está vivendo em função do corona, e questões políticas, né? Mas muito mais do que isso, né? Eu trabalho muito com rede social e eu fico observando o comportamento das pessoas e é sobre isso que eu quero falar. E mas antes de começar a falar, né? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Elmi, eu sou psicóloga, sou life coach, palestrante, mãe, né? Esposa, enfim. Tenho 48 anos de idade e adoro pessoas, adoro ouvir, adoro conhecer, estudar, né, o comportamento humano. Por isso escolhi a profissão de psicóloga, que psicólogo é o estudioso do comportamento humano, certo? E aí assim, a gente vem observando, né, uma mudança no comportamento, né, sobretudo no comportamento humano nas redes sociais, né? Eu lembro que antigamente se falava muito assim que brasileiros, todos os brasileiros se achavam especialistas, técnicos de futebol. Então era muito comum ver esse tipo de comportamento em programas que meu pai assistia, né? Programas de comentarista de esporte. Então, assim, todo mundo tinha uma posição, sabia o que era melhor para o time, apontava erros. E agora a gente está vendo uma explosão de especialistas em todas as áreas. Todo mundo acha que sabe de tudo, acha que entende de tudo e se acha especialista em tudo, né? Eu, Vânia, confesso que eu tenho um problema com essa palavra especialista. Para quem conhece as técnicas de marketing digital, sobretudo, né? De marketing em geral, mas sobretudo o marketing digital que está em alta, né? Se fala muito que a gente tem que ser especialista, né? E eu tenho uma certa reserva quanto a isso, né? Muita dificuldade de me posicionar dessa forma. Porque eu considero que quando alguém é especialista, julga que essa pessoa conhece muito sobre o assunto, estudou muito sobre o assunto, trabalhou muito sobre um assunto, para ela conseguir ter um título de especialista, né? Muitas vezes títulos até acadêmico para poder considerar. E às vezes não, ela pode não ter nenhum título acadêmico, mas tem vivência, né? Experiência. E hoje a gente vê que assim, na verdade, vou voltar um pouquinho, né? Antes a gente ouvia muito falar assim, se a opinião fosse boa, ninguém dava, vendia, né? Então era até colocado como não era de bom tom você ficar dando opinião, né? Ou então falava assim, posso fazer uma crítica construtiva? E aí sempre ficava aquela coisa, opa, crítica construtiva, né? Aí assim, era difícil esse parâmetro, né? O que é a crítica construtiva, o que é uma ofensa, enfim. Sempre houve um pouco mais, eu observava um pouco mais de cuidado nessa questão de dar opinião, de falar a respeito de algum assunto. Hoje eu vejo, há alguns anos já, bem antes até dessa questão da pandemia, mas eu acho que essa pandemia deixou um pouco mais exaltado e as questões políticas, né, no caso aqui no Brasil a gente vem vivendo, uma necessidade quase que incontrolável de dar opinião. Eu não posso passar por um post sem dar a minha opinião. E outra, eu não aceito opiniões contrárias. Eu nem paro para ouvir a opinião alheia. Acabamos transformando, se antes eram tudo, odiava, né, o mundo do futebol, e aí as rixas de torcida naturais, né, uma torcida ser, né, rivais a outras, né, uma lógica natural dentro do campo. Hoje a gente vive torcidas rivais em todos os aspectos. No aspecto político, né, se eu não apoio determinado candidato, ou determinado partido, ou posição política, se a contrária é diferente da minha, viramos inimigos. Questão de valores, né, ideologias,
viramos inimigos. Se eu tenho uma visão contrária sobre a forma de manifestar a sexualidade, viramos inimigos. Se eu vejo a forma de educar é diferente, ou eu sou muito protetora, ou eu sou muito liberal, ou sei lá, viramos inimigos. Ter opinião diferenciada passou a ser inimizade. A gente vê em famílias, a gente vê que isso tem transformado, perdendo amizades, grandes amizades, porque as pessoas estão ficando intolerantes a opiniões diferenciadas. E todo mundo passou a ser especialista. De repente todo mundo é especialista em economia, de repente todo mundo é especialista em pandemias, em doenças infecciosas, todo mundo é especialista em história, né? A grande maioria não prestava atenção na aula de história, a grande maioria não gosta de ler, mas de repente a gente passou a ser tudo especialista em história, todo mundo sabe e levanta e luta pelaquela opinião, né? Porque se tornaram especialista. E aí vem o meu desabafo, né? Chega de especialidade. O excesso de especialidade pode trazer um dano tremendo, né? A gente vê, né, a questão de especialista na medicina, né? Tem um especialista oftalmologista, especialista do olho, otorrinolaringologista dos ouvidos, né? Ortopedista dos ossos, enfim, existem profissionais especializados num órgão do organismo, né? Mas, né, psicólogos da mente, enfim, psiquiatras, mas hoje a gente vê também uma necessidade de não ser especialista, e aí vem a medicina sistêmica, integrativa, e hoje se vê uma grande necessidade de ver o ser humano como um todo, que não dá para ficar dividindo em partes. Por um momento, você se dedicar a uma única área, né, você vai ter mais tempo e mais estudo a respeito daquilo do que quem só estuda no geral. Mas se eu me perco só num detalhe, só numa parte, e esqueço que tem o restante, eu peco com o restante. Então, não dá para se o oftalmologista brigar com o otorrino que brigar com isso aqui. Vocês estão tratando do mesmo corpo, precisa ter uma coerência. Mesmo que cada um, e eu não posso, como psicóloga, dizer que o oftalmo está errado. Eu não estudei para isso. Se eu não concordo, eu tenho dúvidas, é todo o meu direito perguntar para outros profissionais, em teoria, gabaritados, falar a respeito. Mas eu não posso simplesmente achar que a minha opinião vale mais, né? Então a gente vê isso também muito em relação a pais e filhos. Porque se na minha opinião é errado certas coisas, que certas profissões são as melhores, e se meu filho não concordar, tá errado. Ou o contrário, minha mãe tem uma opinião diferente da minha, e se ela tem uma opinião diferente da minha, tá errada, né? Sabe, ter opiniões diferentes é extremamente importante. Ouvir opiniões diferentes é extremamente rico, né? Eu ouço uma opinião, ouço outra, vejo o outro lado da história, me proporciona a me expandir, a ver mais coisas, ver de outra forma. O problema é que as pessoas, eu vejo um movimento, uma necessidade de expor, de falar, de vomitar ideias, de vomitar opinião, mas pegaram e tamparam os ouvidos e não querem ouvir os outros. A minha opinião basta, aquilo que eu acredito que basta, aquele que não concorda é inimigo, né? A gente vê uma onda de intolerância gigantesca, né, por política ou pela questão, né, das medidas que estão sendo tomadas para a resolução aí da questão da pandemia ou de qualquer outra coisa, né? O problema não é expor a sua opinião, né? É eu querer impor a minha opinião. O problema é eu não ouvir a opinião do outro, né? Escutar e já partir para, né, para a contradição, eu nem paro para ouvir e refletir. Né? Fica se perdendo tempo brigando por A, B e de repente a solução é C. Se eu ouvir o lado A, se eu ouvir o lado B, a gente descobre que unindo as duas ideias se cria uma terceira ideia, que talvez mais eficaz, mais coerente, que atenda a maior número de pessoas, né? Então eu vejo esse movimento assim muito até agressivo, as opiniões são num tom de agressividade. E por outro lado,
né? Essa necessidade de falar do outro, de condenar, de julgar, de dar opinião, tem muito a ver com parar de pensar em mim, parar de refletir sobre mim. Vira até quase um mecanismo de defesa. Se eu estou muito cuidando da vida alheia, é porque eu não estou cuidando da minha vida. Se eu estou julgando muito a opinião do outro, julgando o comportamento do outro, é porque muitas vezes eu não quero prestar atenção em mim. E isso traz um dano muito grande. Então, assim, eu acho que o momento é relaxa, seja mais humilde. Você não é o dono da razão. O outro não é o dono da razão. Quem somos nós? Né? Eu acho que essa doença toda, né, ela tem esse lado importante, né? Ela está mostrando que para o vírus, a sua opinião pouco importa. A sua classe econômica pouco importa, a sua idade pouco importa, a sua nacionalidade pouco importa, né? No fim, somos todos iguais. Agora, a forma como as minhas crenças, aquilo que eu acredito, os meus valores, as minhas opiniões, vai fazer eu lidar de forma diferente. Enquanto as pessoas ficam brigando pelas formas diferentes, estamos perdendo a oportunidade de realmente juntar todas essas informações e realmente lutar contra o inimigo comum. Né? Muitas vezes num relacionamento, você vê muito isso, né? Entre o relacionamento o homem e a mulher, né? O parceiro, a parceira, estão lá, um quer impor a sua opinião e nem escuta a opinião do outro. Tá perdendo a oportunidade de um colocar sua opinião, o outro colocar a opinião e juntos chegarem num acordo. A gente não vê mais essa questão do acordo. Ou é A ou é B, é uma intolerância zero. E isso é prejudicial para todo mundo. Para todo mundo, independente de quem vai ganhar nessa guerra de opinião, quem tem mais poder de decisão, é péssimo para todo mundo. Se fala muito, e quem acompanha as minhas postagens, eu falo muito da importância da empatia, né? A empatia é um pouco disso, né? Se eu não tenho, né, não conheço nada, não passo por nada similar do outro, eu não vivo a mesma vida dele, eu não tenho, né? Por exemplo, racismo, vamos usar a palavra racismo. Né? Se eu não sou negro, se eu nunca vivenciei uma situação de racismo, eu não posso julgar que não existe. Ou eu sou mulher, né? E eu não posso julgar que se um homem levar uma bolada nos Países Baixos que não vai doer. Eu não sei, eu nunca vivenciei isso. Mas o fato de ouvir o outro lado, ele contar como é essa vivência, eu no mínimo tenho que dar um crédito, porque ele vivenciou ou não. Eu talvez no lugar dele eu vivenciasse de uma forma muito mais difícil. Então, se eu tenho dificuldade de imaginar sozinho o quanto deve ser ruim e me colocar no lugar e imaginar como o outro se sente, ouça o outro. Ouça o outro lado, ouça as experiências pelas quais ele viveu. Né? Porque às vezes isso vai te dar esse norte, né? Porque ele viveu coisas que você não viveu. Quer dizer que ele está certo ou errado? Não, gente. Esquece essa história de certo ou errado. Né? Essa história de achar o certo ou errado muitas vezes divide e condena pessoas desnecessariamente, traz dor e sofrimento desnecessariamente. A gente tem que achar o comum, né? O bom senso em comum, o que pode ajudar a maioria. Lógico, a gente precisa de regras, lógico, a gente precisa de parâmetros para viver em sociedade, mas a gente precisa construir isso juntos, não é meia dúzia decidir pelas centenas, ok? Né? Então a gente tem que chegar ao consenso junto, né? O homem decidir o que é bom para o casamento, nem a mulher, não é os pais decidir pelos filhos, não é os filhos pelos pais, é junto. Então vamos, né? Menos, não é sobre você, nunca é só sobre você. Sua opinião é importante? É importante, mas não é a única, né? Antes de dar sua opinião, pesquise, escute, avalie. Não só repita opiniões que você uma hora ouviu, achou interessante, comprou essa ideia, acreditou nela e começa a lutar por ela sem avaliar. Será que realmente é isso? Será que não tem um terceiro lado? Quarto, quinto, sexto? Ok? Então fica aqui o meu desabafo. Um pedido de reflita, gente. Avalie. Antes de abrir a boca, avalie sobre o que você está falando. Pensa, reflita. No budismo a gente fala que a voz executa o trabalho do Buda. E a voz tem um poder extremamente importante.
A voz tem o poder de agredir e ferir muito mais, às vezes muito mais do que realmente uma agressão física. Então, cuidado com o que você diz, cuidado com a forma como você diz. Você sim é responsável por tudo o que você fala. Mesmo que a lei, que a justiça não possa chegar até você, você está conectando outras pessoas, transformando vidas, tem pessoas sofrendo, né? Tem pessoas se matando, talvez por uma opinião sua. Que talvez o fato de simplesmente você não, já que não sabe o que falar, ficar quietinho, talvez estivesse ajudando mais. Fica aqui meu desabafo, espero ter sido entendido. Se vocês entenderam, deixa aqui, ou não entenderam, deixa nos comentários, fala a sua opinião a respeito, se fez sentido, se não fez, né? Como pode colaborar, como não pode colaborar, né? Foi um momento mesmo de desabafo, não houve um preparo, é uma coisa que eu venho sentindo há um tempo e senti a necessidade de estar compartilhando com vocês. E falando em compartilhar, se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Ajude a chegar até um número maior de pessoas. Se inscreva nesse canal, me ajude, né, a aumentar o número de inscritos. A minha meta é atingir 1000 inscritos, assim eu consigo entregar os conteúdos para um maior número de pessoas, posso voltar a fazer lives no YouTube. E é isso. Espero ter contribuído, pelo menos para que você pare e pense um pouquinho, ok? Esse sempre é o meu objetivo, fazer você pensar. Um forte abraço. Até mais.